Olá, internauta! Está no ar mais um programa Observatório Infinity. Hoje, terça-feira, 20 de março de 2012. Como o tempo passa? Faltam 286 dias para acabar o ano. 20 de março costuma também ser o dia do equinócio da primavera no hemisfério norte e do equinócio de outono no hemisfério sul. Hoje comemora-se o Dia da Agricultura e a Igreja Católica comemora o dia de São Martinho de Braga. Ao meu lado, como sempre, meu amigo, meu irmão André Padula. Hoje também meu amigo, meu irmão Carlos Alberto Salomão, o conhecidíssimo Chicão. Boa tarde, André. Boa tarde, Chicão. Boa tarde, Kiko. Prazer. Olá, internautas. Novamente um prazer estar aqui com vocês. Mais um dia para discutir as questões da cidade. E parece que temos alguns assuntos relevantes e interessantes a serem discutidos. Esperemos que vocês gostem do nosso programa de hoje. Boa tarde, web espectadores da Infinity TV. Hoje aqui, mais uma vez, a participação do Chicão e no Observatório Infinity, né? Segue o lance, observatório... Polivalente, você quer o quê? Só eu participar do programa do Ti. O Ti não apareceu mais, né? Nós vamos conversar com o Ti. Quem é polivalente, surge e joga em todas as posições. Mas no futebol eu sou centroavante, não abro não. Se quiser jogar de goleiro, pode também, não tem problema. Mas já foi meu tempo. Eu joguei a minha parte. Normalmente todo mundo joga de centroavante e depois vai pro goleiro. O Chicão quer fazer diferente? Eu sou o contrário. Bom, então desculpe, hein? Bom, gente, dando início ao nosso programa, ao programa dessa semana, um assunto aí que está em todas as esquinas, causando uma grande polêmica, né? Não podia deixar de ser o assunto do leilão do hospital. Antes de entrarmos no assunto propriamente, eu queria que o Chicão, por favor, colocasse no ar um vídeo da IPTV que esteve aqui na cidade falando sobre o assunto. Serra Negra tem uma população de quase 27 mil habitantes, sem contar os turistas, que representam quase o triplo do número de moradores. Tem apenas um hospital que funciona precariamente, na opinião dos próprios pacientes que usam esse serviço. E o pior ainda está por vir. O hospital vai a leilão na próxima terça-feira. Serra Negra, cidade da saúde. Um título que o município no Circuito das Águas parece não honrar. A mensagem de boas-vindas aos turistas soa como ironia. Esse hospital é péssimo, viu? É péssimo, a administração aí, não sei o que acontece, mas tudo que você precisa no hospital não tem, porque médico é pouco, né? E aparelhagem para fazer exames, ultrassom, a gente quer fazer ultrassom, fica difícil, vai para fora, fica muito difícil. O Hospital Santa Rosa de Lima, o único de Serra Negra, está prestes a ser leiloado para pagamento de dívidas trabalhistas desde 1990. Muitos pacientes se assustaram com a notícia. É uma surpresa pra gente isso, né? Que a gente não estava sabendo do leilão do hospital. A diretoria do hospital, que tem em média 125 consultas por dia e 25 internações mensais, não comenta a decisão da Justiça de levar a leilão o prédio e o terreno. Nós do hospital não estamos autorizados a falar nada. A prefeitura também não fala sobre o leilão e nem como vai ficar o atendimento à saúde na cidade e o repasse de verbas para o hospital. 95% dos pacientes hoje fazem tratamento pelo SUS. O sindicato que representa os funcionários é o responsável pela ação. O presidente explica que o processo representa 149 funcionários que não receberam os direitos. Resolve o problema? Não resolve porque o valor avaliado do bem é 3 milhões e 400 e o valor dito para se arrematar é 70% desse valor, 1 milhão e 700. Se a dívida é 5 milhões, não se paga 30% da dívida dos trabalhadores. E diz também que ainda hoje existem irregularidades no pagamento dos funcionários. Por exemplo, o depósito de fundo de garantia não é efetivado.
mês é, mês não é. É uma vergonha, né? Vergonha. Para o cidadão, como vai ficar? E os políticos da cidade, como é que vai ficar? Qual que vai ser a resposta deles para a população? Né? O pessoal fica difícil, né? Nós insistimos mais uma vez em uma posição oficial da Prefeitura de Serra Negra sobre o leilão. E a resposta não esclarece muito, não. Diz apenas que a Prefeitura está acompanhando o caso e colocou o Departamento Jurídico à disposição do Hospital Santa Rosa de Lima. Então, gente, como vocês viram, a reportagem da IPTV a respeito do leilão do hospital, mais uma vez, a velha história, né? E um dos assuntos que chamou muito a atenção, eu não sei se foi de propósito, porque eu acho que ela olhou na praça, que ela estava fazendo a reportagem de frente da prefeitura, né? E ela olhou daquele painel eletrônico que tem na Rua Coronel, que diz o seguinte: cidade Serra Negra, cidade da saúde. Então, acho que ela fez um trocadilho, sem ela talvez saber muito bem. Ela falou, ó, depois dizem que Serra Negra é a cidade da saúde. E ela pode, de uma certa forma, perder esse título de cidade. Será que de fato é a cidade da saúde, né? Acho que a frase que ela falou que causa maior impacto é a seguinte: Serra Negra, cidade da saúde, título que a cidade não honra. Essa que causa que causa a maior preocupação, a maior indignação, eu acho. E o problema maior é que esse tipo de colocação feita no jornal leva insegurança àqueles que poderiam vir à Serra Negra para passear. Imagine que você vá passear a uma cidade onde você sabe que o sistema de saúde não funciona. Quem vai? Quem passeia? Se a cidade vier a perder o hospital, como aparentemente foi adiado por mais algum tempo essa possibilidade, mas se a cidade vier a perder o hospital e nós não tivermos como dar o primeiro atendimento àqueles que aqui venham, nós vamos sofrer o impacto disso, sim. Não vai ser fácil para toda a cadeia turística da cidade, desde hotéis, lojas e etc. Isso também causa uma preocupação na população, o receio de deixar de ter um atendimento. Será que o hospital está aberto? Será que o hospital vai fechar? Será que eu vou ser atendido? Será que o hospital tem médico? Enfim, né? É uma coisa que se torna tão grande, é um fato isolado, né? O hospital indo a leilão, mas que fere tantas áreas, a insegurança que acaba levando a população, né? Exatamente, o próprio turismo, os hotéis, acaba afetando tudo, né? Então, eu acho que a prefeitura, hoje, inclusive, a IPTV acompanhou o leilão ao vivo, em tempo real aqui de Serra Negra. Então, o jornal acho que é o regional. Jornal Regional IPTV. Exatamente, ele entra meio-dia e meio, 15 para 1, até 1 e pouco. Meio-dia, né? Da meio-dia a meio-dia e meio, então. Ao vivo, inclusive, o assessor jurídico do hospital deu uma entrevista em tempo real também. Então você veja a importância, a dimensão, a propaganda negativa que isso está tomando, né? E o pior de tudo, né, André, que é um órgão que é a IPTV, a Rede Globo de televisão, está na nossa cidade. Exatamente. É isso, se vem uma outra emissora, talvez de menor porte, né, o pessoal fala, estão fazendo sensacionalismo, então isso aqui. E a Rede Globo, que nos últimos meses, principalmente no jornal citado, o jornal regional, vai a fundo no problema de todas as cidades. Eles tiveram essa e nós, infelizmente, temos dado mais motivo para tristeza do que para alegria. As últimas notícias sobre Serra Negra na IPTV, a grande maioria esmagadora é notícia negativa. Você não tem notícia positiva. Lembra? Foi o caso do Parque Fonte São Luís, foi aquele caso daquele cidadão que caiu no bueiro que veio a desencarnar, né? Por uma fatalidade, mas que poderia ter sido evitado se houvesse tomado o cuidado no momento certo. Tapar depois, aquela história, como diz, colocar a grade depois da porta arrombada. O que adianta?
né? Então, infelizmente, nós temos visto a administração pública caminhar a reboque dos acontecimentos, não prevendo, não tomando a atitude de planejar, de evitar, de suprir, eliminar os riscos. Mas, ao contrário, nós temos visto a administração pública caminhar a reboque, correndo atrás do prejuízo. O que, vamos lá, é muito ruim para todo mundo, não? Esse problema, obviamente, todos sabem ou devem saber que ele não vem de hoje, ele já se arrasta por mais de 20 anos, se eu não me engano são 22 anos, né? 24 anos, olha só. E realmente, pelo valor da dívida, que é uma dívida trabalhista, parece que passa dos 5 milhões, né? É um valor difícil realmente para o hospital poder sanar essa dívida. Olha, não é só a dívida trabalhista, você tem a dívida de fundo de garantia, porque essa dívida trabalhista é uma parte dela que está sendo cobrada. Existem outras dívidas que ainda não estão sendo cobradas pelo Sindicato dos Trabalhadores, se assim nós podemos dizer. Ou seja, eles ainda têm tempo para fazer essa cobrança, mas ainda não fizeram. Existem as despesas com o INSS, que também o hospital não cumpre. Existem outras despesas que também ele não cumpre. O buraco está se transformando tão grande, está ficando tão grande que daqui a pouco não há solução à vista para o hospital. Mas então, é exatamente nesse ponto que eu queria chegar, André. É o descaso que a administração está olhando, com o descaso que ela está olhando para esse problema do hospital. Porque se queira ou não queira, tudo bem, você vai falar, o hospital é particular, não é um hospital municipalizado, né? Sim. Só que o que acontece? De certa forma, os diretores do hospital foram pessoas nomeadas ou indicadas, né, pela administração, pessoas alinhadas politicamente com essa administração. Não só alinhadas, o hospital tinha uma diretoria executiva eleita. Exato. Essa diretoria executiva que foi eleita, o processo sofreu uma espécie de intervenção onde o Poder Executivo nomeou uma comissão para, entre aspas, arrumar a casa, porque segundo a prefeitura, o hospital não vinha sendo bem administrado. Muito bem, esses que vieram a assumir o hospital não deram conta do recado, ao contrário, a situação tornou-se pior. A diretoria anterior, achando por bem que não deveria retornar ao hospital, colocou os cargos à disposição. E a prefeitura tinha assinado um compromisso perante o juiz, perante o promotor, de que ela, a prefeitura, nomearia, se não existisse nenhum interessado em gerir o hospital, ela, a prefeitura, nomearia pessoas, encontraria pessoas para gerir. Seria praticamente uma municipalização do hospital, onde a prefeitura seria o responsável por tocar o hospital. E ela fugiu também, né? Bom, então para resumir, as pessoas que lá estão administrando o hospital são representantes do poder público, da prefeitura. Ou seja, estão em sintonia, de certa forma, é a prefeitura que está administrando o hospital. Exatamente. Mesmo que seja. Ou alguém imagina que o Coxinha não seja uma pessoa ligada à atual administração? Pois é, mas o Vadinho, que é outro diretor, ele está afiliado ao DEM, vai ser candidato a vereador pelo DEM. Quem que diz que não há, a administração municipal não está dentro do hospital? Onde que está? Além dessas citações aí feitas, acho que o Kiko tocou num ponto que é o mais importante de tudo. É o descaso que o poder público está tratando do problema do hospital. Ele vem de 20 e tantos anos. As outras administrações se preocuparam. Por exemplo, o Paulinho chamou o departamento, na época do Paulinho da administração, também teve um problema parecido. Ele chamou o departamento jurídico da prefeitura, ele teve até os advogados próprios, e lá, de certa forma, arrumaram uma maneira, né, nem que seja um drible jurídico. Na verdade, não foi o drible jurídico. Na verdade, o que o Paulinho fez, ele fez o seguinte: ele desapropriou uma parte do hospital para a implantação do pronto-socorro municipal. O pronto-socorro municipal, que funciona juntamente com o prédio do hospital, pertence a uma determinada área lá, pertence à prefeitura municipal.
Se houver um leilão, aquela parte não vai poder ser leiloada. E foi a maneira que o Paulo encontrou de fazer com que a cidade não perdesse o pronto-socorro. Não perdesse o hospital. E, consequentemente, o hospital. Porém, hoje, o poder público teria que encontrar uma outra forma, uma outra maneira. Mas, ou seja, o poder público deveria se preocupar. Sim. Mas agora, que raio de companheirismo é esse que você nomeia uma pessoa que está alinhado com você e deixa a pessoa, esse administrador, ao Léo? Mas companheirismo com eles? Você quer essa turma aí? Mas então, gente. Mas como a gente fala no jargão, o Coxinha, você montou num porco. Essa que é a verdade. E digo mais uma coisa. Eles são, olha a falta de visão, a falta de planejamento. Eles tinham 500 mil reais de verba destinada à Serra Negra pelo deputado Ricardo Izar Júnior para a construção de uma UBS. Eles poderiam pegar esse recurso e construir um novo pronto-socorro. Dentro do próprio hospital. Dentro do próprio hospital. Ou até desapropriar parte do hospital, mais uma parte do hospital, e aumentar o pronto-socorro. Enfim, qualquer outra situação poderia ter sido feita. Soluções Nada. Simplesmente perderam a verba, alegando que não era verdade. Vai enganar outro que é trouxa. Tem competência. É o seguinte, mas por sorte, porque deixaram isso ao descaso realmente. Isso que é pior. Eles não fizeram nada, não interpelaram, não entraram com recurso, deixaram a coisa, o leilão aconteceu, gente. O leilão houve. É que não foi ninguém comprar, ninguém se interessa por aquilo. Ou seja, se a justiça resolver ser mais severa, certo? Porque, ou seja, a justiça está deixando, tá bom, então ninguém vai lá, ninguém arremata, então fica por isso mesmo. Agora o jurídico do hospital interpela, entra com recurso daqui, prorroga de lá, e a coisa vai se arrastando por anos e anos. Mas e se a justiça resolve ser mais severa? Como é que fica a população? Que incerteza que fica a população, o turista que veio para a Serra Negra, sabendo, será que nós vamos ter hospital ou não vamos ter hospital? E vou mais longe. Eu estou sabendo de fonte fidedigna que o hospital não só não pagou os recursos do Fundo de Garantias antigos, como não estão pagando os atuais. Isso eu também fiquei sabendo. Não é verdade? Então, quer dizer, o embora está aumentando lá. Mas ele foi uma própria funcionária. O buraco aumenta a cada dia. A própria funcionária do hospital que me falou. Eles não recolhem. Mas não é administração, não eram essas pessoas as competentes para administrar o hospital, que eram essas pessoas que eles queriam? E que desalojaram a antiga administração exatamente porque eram chamados de incompetentes, de não conseguirem dar conta do recado. Mas que eu saiba, a antiga administração não deixou de pagar o FGTS no dia. Mas era vagalume, pagava e tinha, porque o recurso sempre foi curto, cobertor curto. Tá? Agora, estão pessoas lá, eles não conseguem dar conta, nem aumentando a subvenção, como foi aumentada agora, foi aprovada nova subvenção de 400 mil reais para o hospital. 200 mil mês. 200 mil mês. Porque agora é o seguinte, eles estão botando a taxa de aprovar de 2 em 2 meses. Era 320, foi para 400. Isso. Ou seja, de 160 foi para 400 mil por mês, 200 mil por mês. Não estão dando conta. Agora, quem que é o incompetente? Se tivesse aumentado lá atrás, dado condição para a antiga diretoria tocar a conta, tocar o hospital, seria sido muito melhor. Agora você tem que arcar com o ônus que você fez. Porque foram vocês quem pediram a intervenção. E nisso envolve Câmara Municipal, que você tinha muitos vereadores lá que ficavam subindo a tribuna e reclamando a respeito da direção do hospital. O hospital está bom, o atendimento está sendo prestado à população, o atendimento condigno está sendo dado a todos, a exceção de alguns setores do hospital que continuam funcionando bem, e a exceção do corpo de funcionários que fazem o possível e o impossível para tocar o hospital, falhas acontecem.
E não são poucos. Bom, gente, e só para você ter uma noção, a respeito do leilão do hospital, sabe que o leilão tem aquelas coisas, né? Dole uma, dole duas, dole três, vendido, rematado por fulano. Então, olha só que interessante. O dole uma, qual que é o dole uma? Olha que belezinha. São os administradores indiretos e diretos do hospital. Isso é da chegada, né? Quando estava tudo, né? Tudo bonitinho. Maravilha, tudo bonitinho. Fulano mandou não sei quantos mil reais, reservou não sei quantos mil reais para ajudar o hospital. Esse é o dole uma. Dole uma, vamos pro dole duas. Olha que belezinha. Parceria, trabalhando melhor para atender você. Olha que você lembra quando foi colocado essa mão lá? Alguém pode me explicar? Uma mão grande, né, rapaz? Grande a mão aqui, né? Mas quando foi colocada essa faixa aí, era para ajudar, trabalhar para ajudar para você. Esse é o dole duas, André. Dole duas. Agora vamos dole três. Dole três. Olha lá, Coitado do morador de Serra Negra. Coitado do usuário da saúde de Serra Negra. Pois é. Está sendo crucificado. A saúde de nossa cidade está sendo crucificada por esta administração. Mas tem alguma alusão ao personagem ou não? Os personagens é a saúde, é o povo, somos nós. A cruz, assim? A cruz. Não. Esta pessoa pode até ser, porque ela Não, você deixa pra lá. Não vamos brincar com coisa séria. Porque... Não vamos brincar com coisa séria. O que você está falando é coisa séria. Isso daí é uma. Eu só fiz uma pergunta. Eu sei. Antes que essa pergunta comece a florescer, vamos. Mas então você vê aí que nós tivemos dole uma, dole duas e dole três, e são 3 anos e meio de administração, e olha como é que está o hospital. O descaso, o leilão aconteceu, gente. Olha como é que está a saúde de Serra Negra. O posto de saúde da Firmino Cavenaghi, se chove, cai bica de água na mesa do médico. As paredes estão todas emboloradas. E eles vão reformar esse ano, faz parte do pacote de obra. Eles vão reformar esse ano. Por que esse ano? Porque deixaram os profissionais da saúde trabalharem em condição inadequada por 3 anos. Então, a culpa é do Paulinho. Só pode ter sido. Só pode ter sido. Agora, pouca vergonha. Você sabe que nós temos uma solução para o hospital, né? Tem a solução. Tem a solução. Tem solução? Tem solução. Olha. Quem poderá nos ajudar? Vejam lá quem poderá nos ajudar. Colorado, rapaz. Olha, eu vim de camisa vermelha para ajudar dele. Só ele não pode ajudar, porque não tem a solução, infelizmente. Porque nem o mínimo do mínimo eles fazem. Nem o mínimo do mínimo. Trataram com descaso, deixaram o leilão acontecer, gente do céu. E se dá certo de alguém arrematar, e se alguém vai lá e compra aquilo, como é que fica, meu Deus do céu? Muitas pessoas apostavam no que de fato aconteceu hoje, que não apareceria nenhum interessado para a aquisição do hospital. Mas eu, cá comigo, tinha minhas dúvidas, que poderia surgir de última hora alguém e a situação se complicar. Falaram muito, por exemplo, entre outros, né, que a Unimed poderia estar interessada na aquisição do hospital, da parte física do hospital. E se ela tivesse adquirido? O que será que aconteceria com a população de Serra Negra que depende do atendimento à saúde? Será que teríamos atendimento? Será que a população teria atendimento? Porque, afinal de contas, a Unimed é uma empresa. E, por empresa, ela está interessada em lucro. Ou está interessada em atender bem aqueles que lhes são afiliados. O que será que aconteceria com a grande população de Serra Negra que não tem a carteirinha da Unimed? Será que seria atendido? E em que condições? Bom, é por isso que aquela frase do Dr. Sebastião, cada vez ela faz mais sentido, né? Por isso que nós precisamos cada vez mais de todas as forças vivas aglutinadas para reconduzir Serra Negra à esplanada de seu grande destino. É isso aí. Não é verdade? Porque é só isso, gente, não tem o que fazer. O descaso é grande, não adianta vir com obra eleitoreira aí, que nós vamos chegar e vamos falar lá na frente. Agora eu posso uma pergunta para 2
secretários de governo, inclusive os 2 ex-secretários da Fazenda do município, eu tenho uma ideia. Pois não. Gostaria de esmiuçar essa minha ideia, se é possível, e não gostaria que o André Padula me interrompesse, tá bom? Então tá. Eu vou só fazer... Eu tenho a minha opinião, mas não posso interromper. Depois que eu terminar. É o seguinte, a prefeitura não vai repassar R$200 mil mês para o hospital? Foi aprovado ontem. R$200 mil. A dívida não é 5 milhões de reais, perto de 5 milhões, um pouco mais de 5 milhões? Se é possível, eu não sei tecnicamente, por isso que eu estou perguntando. A prefeitura faz uma oferta para a compra do hospital em 25 parcelas, já que eles têm R$200 mil, para dar para a ação trabalhista, certo? Uma oferta, 25 parcelas de R$200 mil. Compra esse hospital, extingue-se, aí no caso, a dívida, destitui a Irmandade e faz uma licitação para o hospital para a exploração da iniciativa privada que vai pagar para usar aquele prédio público. É possível, André? Possível é. Agora, eu não acredito que seja viável. Até porque é o seguinte, esse leilão, ele tratou da parte física do hospital. E aquilo que se comentava, inclusive teve um diretor do sindicato aí que expressou as suas opiniões, que o valor da arrematação mal cobriria parte da dívida total. Bom, existe o restante da dívida, que continuaria sendo cobrado. Mas seria um acordo, então, no caso. Não estou dizendo, né? Não existe acordo. Como? Não existe acordo, é leilão. Leilão você arremata ou não arremata. E para arrematar você tem que pagar 40% à vista, podendo financiar ou parcelar os outros 60%. Se não me engano, é isso que eu entendo de leilão. Você não tem um leilão onde você não faz um aporte. De fato, isso é verdade. Eu acho que isso aqui é a justiça nesse sentido, em se tratando de um bem público, de uma coisa de primeira necessidade, ela deveria, se é possível, usar o bom senso. Usar o bom senso e abrir uma exceção. Eu sei que qualquer leilão é à vista, 40%, não dá para parcelar. Essa ideia que o Chicão falou é muito boa, certo? Só que tem um detalhe. Existem outros materiais dentro do hospital que sem o que o hospital não funciona. Raio-X, outros materiais do centro cirúrgico, mesas, camas, poltronas, suportes de sono, etc. Tudo isso pode ser arrestado para efeito de leilão. Então a prefeitura compraria o próprio físico e esses outros equipamentos seriam motivos de leilão no futuro para continuar pagando a dívida. Porque não é só a questão trabalhista. Existe a questão do INSS, existem outros fundos de garantia, existem outras ações aí. Então a questão não é tão simples assim. Existe mais água a passar no lado da ponte. Seria viável. A princípio, sim. Porém, para que a prefeitura pudesse comprar, ela teria que ter pedido autorização à Câmara Municipal para fazer a compra. Além disso, ela teria que ter reservado tais recursos dentro do orçamento. E isso não existe. Isso chama-se planejamento. Mas você está passando a subvenção, se aumentou para R$200 mil, aumenta-se para R$200 mil. Não, mas esse dinheiro é para para subsistência, para complementação da receita. E a prefeitura justifica esse gasto dentro dos 15% para a saúde. A partir do momento que ela está adquirindo um próprio, mesmo que esse próprio venha se destinar para o uso da saúde, ela está aumentando o patrimônio da prefeitura e não gastando em saúde. E cá entre nós, o prédio também do hospital é velho, né, gente? Não, para resolver. De repente, eu acho que ficaria mais barato fazer um hospital novo. Com R$200 mil mês, você faz um hospital novo. Você tem. E os funcionários que estão trabalhando no hospital? Aí que está. Como é que você tenta fazer uma incorporação desses funcionários? Não, mas aí entra a seguinte questão. Existe um passivo trabalhista que quem adquire deveria assumir. A grande dificuldade da municipalização do Hospital Santa Rosa de Lima é que na municipalização a prefeitura assumiria as dívidas. Entendi. Então todo o passivo viria para a prefeitura. E obviamente fica complicado, né? E aí fica complicado, porque você tem funcionários que não passaram por concurso público, que transformariam-se
em funcionários públicos, existem o passivo daqueles que se desligaram do hospital e que teriam que receber. Então, não é tão simples assim. Mas a questão não é... Se tiver vontade política... Ah, bom, vontade política faz. E um pouco de coragem, para não usar outro termo, entendeu? Coragem, tem que ter coragem. Quem assume tem que ter coragem e resolver o problema. O cara não assume, não aceita a verba de outro deputado. Como é que vai falar de coragem? Mas ele só o cara não planeja. Tem que deixar um pouco a política de lado e pensar na população. Mas eles não fazem isso. Eles só estão fazendo política. E esse ano de eleição. Você acha que eles vão agir de outra forma? Falando eles estão se lixando com a saúde da população. O que eles querem é ganhar a eleição, gente. Falando de eleição, mais que esse assunto. Vamos se enganar. Esse assunto do hospital, está aqui, nós registramos. Inclusive deixamos aqui a nossa indignação, né? Eu acho que é um absurdo realmente o descaso, a maneira que eles estão cuidando da nossa saúde, né? Agora, falando em ano de eleição... E se a saúde der voto, eles vão fazer. Se a saúde não der voto, esquece. É isso. Vamos voltar a falar um pouco a respeito do pacote de obras anunciado há 2 semanas pela prefeitura, né? Dizendo, aliás, eles não chamam de pacote de obras, eles chamam de plano de obras. Deve ser plano mesmo, né? Porque não vai, provavelmente, tudo aquilo não vai sair do papel. Porque já começa aí uma confusão. Existe uma controvérsia de valores. O jornal oficial fala um valor, o diário oficial fala outro, o deputado no seu site fala outro, certo? Durante a própria cerimônia fala outro, começa com 10 e termina em 20. Então, o que o orçamento municipal fala? Seria interessante saber o que o orçamento fala. Quer dizer, se há espaço para tudo isso, o espaço orçamentário. Porque, veja bem, se nós temos um orçamento de 50 milhões de reais e estão anunciando 10 milhões de recursos, é o começo, chega a estão alegando, não, é o que eles estão alegando, 10, 13 milhões. Mas vamos pegar pelo valor menor, 10 milhões. Se estão falando de 10 milhões em obras, nós estamos falando de 20% do orçamento a ser utilizado em obras. Você acredita? Não. Eu posso falar uma coisa? Como eu falei no outro programa aqui, é mentira. Eles não vão fazer nada. Você, eleitor, não caia nessa. Acho que eles vão até fazer. Eles vão encher da PUB, vão encher da PUB, depois vai ficar falando, eu estou fazendo, eu vou dar continuidade, o outro vai dar, vota em mim, porque eu estou fazendo. É esse o plano. Eles fazem política assim há 50 anos na cidade. Eu não tenho bola de cristal, que depois você não vai me dizer que eu estava errado. E eles enchem a boca para falar 10 milhões, 13 milhões. De novo, 10 milhões. 10 milhões é cerca de 20% do orçamento. Isso em nenhum lugar do Brasil se aplica 20% do orçamento em obras, gente. Não pode. Não existe isso. Ainda se fossem obras, ainda se... lista novamente quais são essas obras as mais importantes, você lembra? As de maior valor. A rodoviária, Praça Acesso Centenário, Represa Santa Lídia, Represa Jovilho Silveira, Praça John Kennedy, Praça João Zelante, Rua 7 de Setembro, Rua 7 de Setembro, as transversais. Tá bom. Ficando por isso daqui, pelo que foi colocado, não tem nenhuma obra em escola, não tem nenhuma obra em saúde, que aonde poderia ser considerado como gasto em saúde. Esqueceram das 3 barras. As 3 barras. Ah, é? Você sabia, cidadão, das 3 barras? Não tem obra nenhuma para você. Coitado. Também o orçamento participativo do Paulo destinou muita verba para lá, foi feito muita coisa lá. Talvez eles achem que não precise. Afinal de contas... 3 barras perto de Lindóia. Certo, caminho para Lindóia. Caminho para Lindóia. Sabe que eles estão mandando as pessoas embora? O Justino de Vassa. É o Justino de Vassa, exatamente. Será que eles estão mandando as pessoas embora para Lindóia? O pessoal do Salto já está meio assim, né? Porque o pessoal do Salto... Eu estava vendo outro dia uma reportagem, porque eu guardo todos os exemplares do jornal, né? E estava lá o pessoal do Salto fazendo uma reivindicação para o prefeito que as ruas estavam buracadas, que não tem condição de trafegar, que está escuro. E é perto do bairro da Serra, de onde o prefeito vem, né?
Aí eu estava olhando aqui, eu acho que vale até uma matéria, vale a pena ir lá e ver. O pessoal teve mais ou menos no final do ano lá na prefeitura. Tem. Né? Conversando com o prefeito os recebeu em seu gabinete. Né? Não foi aquele motivo que o vereador aplaudiu o prefeito por ele ter recebido a comissão? Parece que sim. Não foi isso? Foi o vereador que fez congratulações de aplausos, porque o prefeito recebeu a comissão. Pode, um negócio desse jeito. Ai, meu Deus do céu. Agora, será que esse povo foi atendido? Tá aí uma pergunta. Atendido foi pelo prefeito. Agora, as reivindicações é outra coisa. Aí já queria demais. Aí já queria demais. Bom, gente, já foi até atendido pelo prefeito? Bom, gente, então eu volto a falar. Prestem atenção nesse pacote de obras eleitoreiro. Como diz o Chicão, cascata. Mentira. Isso, como diz o Chicão, são 50 anos que eles fazem política do mesmo jeito. Eu vou só revelar aqui uma conversa que houve entre o provedor do hospital e o prefeito de fato, certo? Prefeito de fato, prestem atenção, prefeito de fato. O prefeito de fato ligou para o provedor do hospital e falou, o que está acontecendo com você, fulano? Por que você sumiu? Por que você não aparece? Vem cá para a gente conversar, vai lá, se entende, tanto é que é por conta disso que aprovaram os valores de 200 mil mês do hospital. Vai lá, conversa com o menino Demétrio, vai lá, conversa com ele a respeito disso aí, ele vai te ajudar. Eu sei que o provedor do hospital falou assim, porque nós conhecemos, ele é da família de Serra Negra, gente boa. Vem aqui dar entrevista. Veio dar entrevista. Ele falou assim, falou o seguinte, doutor, que é doutor, né? Certo? Doutor, eu não converso mais com esse moleque. Nossa. Você acredita no negócio desse? Mas vai lá, vai conversar com o Darwin. Eu não converso com esses dois. Enquanto eles não resolverem, não aprovarem esse valor, eu não vou conversar. Então, doutor, se eles quiserem, o senhor vem aqui, o senhor conversa comigo, se eles quiserem, eles sabem onde eu moro, eles sabem meu telefone, eles que me liguem. Eu não vou conversar com eles, porque eu não converso mais com o moleque. Isso é uma conversa de bastidor, gente. Olha o ponto. Então o que acontece? Eles ficam anunciando esse pacote de obra, essa coisa toda. Depois dos bastidores, eles tratam vocês desse jeito. Certo? Colocam um moleque, para conversar com você, para conversar com alguém que gerencia um órgão de extrema importância que é o hospital. Entendeu? Então quer dizer... É assim, é o descaso de novo. Olha como é que eles tratam vocês. Mas, gente, está mais do que na cara. Outra vez, o interesse desse ano é interesse eleitoral. Tudo aquilo que foi feito vai ser feito e que for prometido é por conta de obter o seu voto. Nada mais. Como eu falei... Passada a eleição... como eu falei quando teve aqui o Coxinha, eu não tenho procuração para defender ele apenas... Ele é amigo nosso. Ele explicou aqui. Infelizmente ele está do lado errado. Até com dificuldade de falar, que ele estava na época com problema na garganta e tal. Ele falou para mim, Chicão, a conta não fecha. O que você quer que eu faça? O rapaz, gerente de banco. Se ele não sabe fazer conta, quem é que sabe? E o descaso, como você falou, deles tratarem esse assunto, a chegar ao ponto dele não querer mais conversar com o responsável. Olha que cúmulo. Com o responsável não. Deveria conversar com o prefeito de direito. Certo? O secretário deveria atender e cumprir aquilo. Ele se cansou, gente. Ele se cansou de tanto ligar, de tanto conversar e nada se resolver. Vão empurrar com a barriga. Exatamente. Vão empurrar com a barriga. O hospital vai ser desse jeito até o dia 7 de outubro. Por isso que eu estou falando. Passado 7 de outubro, talvez não tenhamos mais hospital. Fique pior. Não, talvez não tenhamos mais hospital. Muito provavelmente. Por isso que eu estou falando. Tudo isso, gente, é eleitoreiro. Eles estão pensando no seu voto. Vamos ficar espertos. Vamos acordar. Bom, também falando um pouco mais dessas obras, vamos dar seguimento ao nosso programa, que como sempre aqui nós falamos a respeito, um resumo, da Câmara de Vereadores de ontem. Ontem houve sessão, né? Novamente, como toda segunda-feira tem,
E para variar um pouquinho, duas coisas que não deixa de ter na Câmara de Vereadores, né? A pausa de 10 minutos, que virou 20, certo? A pausa, não sei para que 10 minutos de pausa sempre, por que não se entende antes, não entende? Né? E para avaliar as homenagens, a concessão de títulos. Eu acho que a pergunta que eu não quer calar, será que o papel da Câmara de Vereadores é esse, gente? Só pensando em concessão, não que as pessoas não mereçam ser homenageadas, eu acho que deveria fazer uma por ano, vão homenagear todo mundo. Quer dizer, eles pegam um tempão, a sessão ordinária foi só para isso. O que houve na sessão ordinária? 10 minutos para a homenagem e concessão de títulos, certo? 10 minutos de pausa, homenagem e concessão de títulos. Depois entramos na sessão extraordinária, que aí sim... Não. Antes da sessão extraordinária, passou-se por um período na sessão ordinária onde se aprovou em primeira votação o novo auxílio ao hospital. Então por isso teve as duas sessões. Por isso que teve as duas sessões. Perfeito. Porque na segunda sessão você não conseguiria fazer a segunda sessão sem que o projeto tivesse sido aprovado na primeira. Você lembra na semana passada que nós estávamos falando a respeito da Câmara e tudo mais, e que nós falávamos a respeito do projeto que foi aprovado, aonde 2 funcionários da prefeitura seriam colocados lá na administração? Aquele termo que utilizaram, vamos colocar gente nossa lá. Isso. E as pessoas que lá não são deles? Alguém teve ideia, alguém tem alguma notícia de que pessoas foram essas, para que cargo que eles foram contratados? Alguém teve alguma notícia? Eu não consegui. Não. Como disse semana passada... Nenhuma informação. Nenhuma informação. E aí, então vamos de novo. Como diz o André, de novo, né? De novo, é o seguinte. Outra vez. Então, aí colocaram na segunda votação, na sessão extraordinária, a respeito dos 400 mil, que nós já falamos aqui, que obviamente foi aprovado de subvenção para o hospital, né? Aí, para variar, como hoje, a sessão foi ontem, como hoje iria haver, e tanto que houve, o leilão do hospital, começou lá as discussões acaloradas a respeito por que nós vamos aprovar os 400 mil? Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Aí até eu acho que o presidente, de forma pertinente uma vez na vida, né? Ele até caçou a palavra lá do vereador. Falou, não, o assunto aqui não é leilão, o assunto aqui é subvenção. Então, vamos tratar a coisa por partes, como diria o Jack Stripador, né? E aí, nessa discussão acalorada, novamente, ninguém sabia de nada a respeito do leilão do hospital. Os vereadores estão mais desinformados do que a população. A começar do presidente, que não sai da prefeitura. Por isso eu falo que eles, de fato, você vê que a gente fala de um assunto, entra no outro assunto e volta, porque os assuntos... eles não se fecham. Exatamente. Eles não fecham. Né? E aí, por conta disso, vamos até fazer jus aqui, uma coisa que nós estávamos falando ontem, é preciso na Câmara de Vereadores, porque o Marcos Bueno ontem foi de uma felicidade tanta, né? Que ele realmente falou, o que vocês têm a falar sobre o leilão? O que vocês têm, o que vocês sabem? Ninguém sabia falar nada, certo? Ninguém sabia nada a respeito do leilão. Então, por conta disso mesmo, que era a obrigação do líder do prefeito, obrigação do próprio presidente da Câmara, dá alguma hora, gente. Tudo bem, o assunto é para discutir a subvenção, aprovado, mas no debate livre lá podia se falar a respeito do leilão. E ninguém falou nada. Existe o grande expediente para isso. O grande expediente, cada vereador tem 30 minutos para fazer as suas arguições, para colocar as suas questões da maneira como ele quiser. Então, se o vereador Marcos estava usando do seu direito de argumentar, usando do seu direito de procurar esclarecer, de ser esclarecido, ora, se o presidente da Câmara, se o líder do prefeito não tinha resposta, tinha mais do que caçar a palavra e não deixar falar mesmo, porque senão ia passar vergonha. Porque uma coisa é você chegar e falar, perdão, eu não vou interromper você mais, só dessa vez, até o fim do programa. Uma coisa é você ter argumentos e ter o que falar. A outra coisa é você não ter argumentos. Aí você faz o quê? Como eu fiz agora, cacei a palavra do Chicão.
Tá certo? É o que está acontecendo lá. A oposição não consegue argumentar, não consegue falar, tiram-lhe a palavra, por quê? Porque ninguém tem resposta. Sabe o que acontece, André? É que não estava na receita do bolo. Esse assunto não estava na receita do bolo. Também. E outra coisa, sabe como a gente fala no jargão futebolístico, né? Vamos trazer para o esporte agora. Vamos. Sabe o que acontece com esses vereadores que não argumentam, caçam a palavra, usam da autoridade, como o Kiko falou aqui, uma autoridade de moleque? Sabe como é que chama isso no jargão futebolístico? Pipoca. Eles pipocaram. Pipocaram. A pipoca era doce ou salgada? Muito salgada. Muito salgada. Tava amarga até, tanto sal. Bom, mas é importante, gente, com relação à Câmara de Vereadores, eu quero aqui até fazer justiça, porque você não pode pegar todos os vereadores... Não, estamos falando da situação. Exatamente, e colocar todo... Mas, de certa forma, isso respinga nos vereadores da oposição. Mas né? não tem como também. Porque aquela história, a Câmara de Vereadores, de certa forma, certo? Ela é o reflexo de quem a dirige. Não sei se vocês concordam comigo. Concordo. E nos últimos 4 anos, não, 3 anos e meio, né? 3 anos e 2 meses, 3 anos e 3 meses, a Câmara de Vereadores foi mal. O esquenta que caiu tudo aqui no estúdio. Isso não é o nosso contra-regra aqui. O contra-regra nosso aqui, quase derrubou o estúdio inteiro. Mas voltando a separar o joio do trigo, a Câmara de Vereadores, desses 3 últimos anos, ela teve direção, a direção dela, a presidência dela, mesmo, me perdoe o João Paulo, gosto dele como pessoa também, já não posso dizer o mesmo do menino Demétrios, que eu não gosto dele, ele sabe disso, foi mal dirigida, certo? Ela foi mal, os vereadores não tinham condição de fazer nada. O João Paulo ficou naquela história, não sabia se ia, se vinha, se ia. O João Paulo, o João Paulo, ele errou na mão. O João Paulo errou na mão porque ele quis ser Deus lá dentro. Quis ser mais do que todos. E acabou levando as pessoas, os outros vereadores, a tomarem posicionamentos que são considerados como personalistas. Isso. Então a questão virou pessoal, virou briga. E a culpa disso foi o João Paulo que fez. Não podemos também, não vamos mensurar as coisas. Até porque a eleição do Demétrios, que é muito criticado por algumas pessoas, porque a situação votou no Demétrios, votou por dar esperança de encontrar uma outra forma de conviver, que infelizmente não deu certo. Se você for perguntar para os vereadores da oposição hoje se eles se arrependem de ter votado da maneira como votaram na última eleição, garanto para vocês, eles se arrependem amargamente. Porque tudo aquilo que foi combinado, tudo aquilo que foi pactuado não foi cumprido. É isso que acontece também, gente. Aí tem que ver que quando nós estamos, e eu estive dentro da Câmara, lá eram homens que conversavam. Aquilo que ficava acertado, aquilo que ficava combinado, com a vereadora Elvira, que era líder da oposição, ela questionava da situação, não, ela era líder da oposição na época, porque ela era líder do PFL, ela questionava duramente, mas na medida em que se conversava, que se esclarecia, não havia problema. Mas isso não está havendo hoje. Hoje é rolo compressor em cima de rolo compressor, gente. Então eu digo para vocês, eu tenho certeza que os vereadores da oposição hoje, que votaram a favor do atual presidente da Câmara, se arrependem amargamente pelo feito. Eu acho que nós temos que colocarmos no mesmo saco, no mesmo balaio, certo? Os vereadores que estão alinhados com a receita de bolo. Exatamente. Entendeu? E não os vereadores da oposição. E, infelizmente, eles estão pagando por uma coisa que eles não têm culpa. Eu não vou. Vocês falaram uma coisa que eu achei bastante interessante. Eu não vou lembrar aqui quem foi que falou, mas eu me lembro que foi um vereador que falou aqui que a Câmara Municipal é o reflexo do seu presidente. Claro. Entendeu? Eu acho que isso é o ponto. Se não me engano, foi o Júnior Galari que falou no último. Olha que situação. Hoje o que acontece? Fala-se que é a pior Câmara de todos os tempos.
Né? Até pode ser mesmo, mas por conta de meia dúzia de vereadores. Se nem requerimento de explicações não passa, né? Informações, o executivo não passa, aí vira um vereador e fala para o outro assim, sabe por que não passa, não, vereador? Porque 6 é maior que 3. 6 é maior que 3. Você acha que isso é forma de tratar um par, como falou o André aqui, que tinha as coisas, quando eram conversadas, alinhadas, inclusive situação e oposição eram cumpridas? Você acha que isso é maneira de se tratar um par, uma pessoa que está ali para trabalhar junto com você, por bem de uma cidade, coisa que vocês não estão fazendo, ou que vocês não fizeram, e não vão fazer porque não dá tempo, porque vocês são frouxos? E além do que, também tem o seguinte, as pessoas se esquecem que elas não são eternas, elas estão vereadores. Quem sabe daqui a 6 meses, 9 meses, deixarão de ser. E aí vão estar aonde? Vão estar na cidade convivendo com as outras pessoas e olhando para as pessoas e dando que tipo de resposta. E muito deles amigos nossos, né? Muito deles amigos nossos, pessoas da nossa convivência. É isso que deixa a gente mais interessante. E o duro é que às vezes você tem pessoas que você respeita, e você vê ele tomar determinadas atitudes que você sente por estar agindo daquela forma. Agora, fica falando a Deus todo mundo que é independente, que também concorda que a Câmara é ruim, mas que não vou ser mais candidato, agora não, acho que eu vou ser de novo. E não adianta criticar a imprensa. Mudando a imprensa não é culpada pela incompetência de vocês. Vocês é que tem que fazer por merecer. Certo? E você viu como que um vereador tratou ontem o blog do Lauro? Estava escrito no blog dele? Escreve aí, que eu estou de saco cheio dos blogs. Escreve aí, Lauro, eu estou de saco. Você acha que isso é maneira de tratar a imprensa? Que até ontem, né? Trazia as informações aí até em tempo real. O nosso Roger Lemos aqui estava lá trazendo em tempo real. Quanta perda de tempo com vocês, infelizmente. De novo, pessoas que você até respeita, tomando atitudes como esta, tomando um posicionamento, falando barbaridades, né? Enfim, está aí o resumo da Câmara de Vereadores. O duro é que toda vez que nós terminamos de falar da Câmara, nós falamos assim, enfim. Mas é importante ressaltar, não deixemos de separar o joio do trigo. Não sejamos cruciais com todos, porque tem gente boa lá, tá? Bom, mesmo dentro da oposição, tá? Eu acho que alguém se salva. É impossível que alguém se salve. Por isso que eu falo, não vamos. É impossível se salve. Até mesmo por ideologia. Tá aí o Marco Bueno que fez ontem. O Marco Bueno questionou e o pessoal não sabia. O pessoal que veio com o bolo pronto lá não sabia falar o que aconteceu, o que iria acontecer com relação ao hospital. Não sabia falar. Quem não sabia? Os vereadores da situação. Quem que tomou partido? Acho que foi o Danilo, não sei? O Danilo, tomou. Tá tudo bom. Tá tudo bom, não tem nada. Aonde, meu? Aonde, cara? Você tá vivendo em outro mundo. Você está vivendo Alice no País das Maravilhas. Né? Você está que nem o Bimbo. Está acreditando no que o Jornal Serrano fala dele. Entendeu? Ele acredita no que o Diário Oficial fala. Exatamente. Ele acredita. Então, lá falar o Bimbo, você está bonito hoje, ele fala obrigado. Não foi o Bimbo que pediu aposentadoria para ele? Então, tá aí. Ele saiu. Se a pessoa sempre tivesse deferido, né? Pois é. Então, gente, o que nós podemos esperar? Olha o embólio que nós estamos. Pelo amor de Deus, nunca vi um troço desse. Bom, mas falando em embólio, o pessoal tá mal, tá ruim lá, viu? Você viu a manchete do Diário Oficial dessa semana, né? Não. Então, por favor, André, coloca a manchete. Preciso falar alguma coisa? Tá vendo isso aí, meu Deus do céu? Mutirão da limpeza. Atua em bairros da cidade. Mutirão. Só Mas onde que ele está aqui? Que lugar foi esse? Cadê o resto da turma? Mutirão que eu saiba é mais de uma pessoa, né? mutirão. No mínimo 3 para começar, né? O rapaz está com a força do Tô começado, sei lá, o que ele tá.
Esse mutirão de um conseguiu limpar quantos metros de fio? 2 metros quadrados. 2 metros. Pô, barbaridade, que programa. Beleza, hein? Não, gente, eu expliquei. Isso para o almoço, viu? Barbaridade. Ele parou para o almoço. E vocês não querem que a gente fale. Mutirão. E vocês não querem, já fala no quê? Do céu. Sabe que eles acham que ninguém presta atenção? Se põe um jornal na rua, gente, o Diário Oficial, é a comunicação oficial do município, é ali que vale. Eles colocam colorido primeira parte, foto enorme. Mas quanto que custou esse jornal? Pera. Não fura minha pauta, André. Porque tem mais não fura minha pauta, André. Pegou sua pergunta. Pô, mutirão da limpeza, gente. Então, isso de fato é o cúmulo da cara de pau. Então, falando em cúmulo da cara de pau, olha como o Serrano é espirituoso. Olha o blog que está rodando aí, o blog do Olho Vivo. Ele colocou a cara de pau, rapaz. O que está escrito lá? Olha. Administração cara de pau. E no ano das eleições, achando que o povo é trouxa, Prefeitura anuncia pacote de obras. Pacote de obras que será realizada por aquela mutirão de pessoas. Olha a cara de pau. Olha a cara de pau. Dentro do pacote de obras está o mutirão de limpeza. É essa toda aquela equipe. Aquela grande equipe realizando um trabalho magnífico de limpeza de 10 metros quadrados de fio. Dois, né? Perdão, desculpe aí. Tá querendo aumentar o tamanho da calçada agora? Coitado do trabalhador. Brincadeira. Mas você tem que ver que era um mutirão. Ah, coitado, como é que ele vai fazer mutirão sozinho? Não tem jeito. Criação do rapaz. Será que protege os funcionários. Será que protege os funcionários. Não faz como aquele vereador que falou que ia proteger os funcionários. Ele não proteger os funcionários. Não faça aquele vereador. Ia fazer o plano de carreira. Nem na garagem, na porta da garagem não pode passar mais. Não passa, lógico que passa. De carro escondidinho. Correndo. Mas nem como. Tá magro, cuidadinho. Mas será, gente, acho que nós talvez tenhamos cometido um pequeno equívoco aqui. Será que aquele funcionário que está sozinho lá não chama mutirão? Pode ser. Então é ele que vai fazer a limpeza? Pode ser. Mutirão da Silva. Mutirão da Silva. Pode ser. Olha, é verdade. Mutirão da limpeza, ou seja, chama mutirão, trabalha na limpeza e é ele que vai fazer a limpeza dos bairros. Então ele está certo. O jornal está vendo como nós podemos eventualmente até ser maldosos. Precisamos checar essa informação. Exatamente. Vamos consultar o RH da prefeitura se existe uma pessoa chamada mutirão. Será que tem um funcionário que se chama mutirão lá? A gente tem que mandar a mãe, o pai do uma pessoa dessa. Vocês vão pedir informação para a prefeitura, eles não vão dar. Mas não é RH que disse que é uma bagunça, tem tanto funcionário lá que eles não sabem nem o que fazer, com tanto papel, com tanta carteira de trabalho daquele jeito. Você sabe que, falando em RH, as fofocas chegam, né? O cara do RH que resolvia lá, que resolvia, porque lá é o seguinte, tem quem resolve e tem quem fica, certo? O cara que resolvia pediu a conta no dia da demissão, porque o prefeito de fato pediu demissão no dia, como é que é? Não entendi. Pediu demissão no dia do fechamento da folha de pagamento. Bom. Para personagem. Não é personagem, porque o cara foi, o prefeito de fato foi muito mal educado com ele estava com um problema de saúde na família. E o cara chegou grosso com ele e falou, eu vou pedir a conta no dia. Mas hoje você vai embora, não quero saber, ele foi mal criado comigo. Que chato, hein? Que chato. Olha que ponto, gente. Que moral. Bom, agora vamos... Do fim eu tenho dó, viu? Eu acho que sim. No fim dá dó. Dá dó de quem? De nós, né? De nós. Dá dó de nós. De ter esse tipo de notícia. E o pior de tudo é o seguinte, vocês dão chance para a gente falar esse tipo de coisa. Bom, falando em chance, André, tá aqui outra. Vamos para a nossa conversa ao pé do ouvido. Aquela, vai terminar, tivemos na semana passada. Nós esquecemos, acho. Não, você esqueceu de colocar o pezinho lá, porque na verdade nós tivemos. São dois orelhudos, eu gostei. Você lembra que nós da live o Chicão não é orelhudo, o Chicão é cabeçudo. Vou falar para você agora. Brincadeira, Chicão. Vou falar para você. Não me queira mal, Chicão. Não, de maneira alguma. Então é o seguinte, rapaz. Vocês viram
Põe aí, Chicão, o recortezinho. Outro? Tem nossa, preço? essa semana tem, rapaz, olha. Tá ali, ó, R$ 2.144 para as 18 páginas numeradas, ou 9 páginas frente e verso, do Diário Oficial, rapaz. Quanto custou? 2.000, essa edição que saiu aí o mutirão. Do mutirão? É, do mutirão. Custou R$ 2.144 do seu dinheiro. Uma edição? Mas quantos mil jornais eles distribuíram? Vamos ser bonzinhos com eles, que eles distribuíram 3 mil jornais. 2 mil jornais, tá aí? 2 mil, não. Tá ali 2 mil jornais? 2 mil jornais? Então não vamos nem ser bonzinho mais. Saiu R$2 cada jornal. R$2,50 cada jornal. Meu filho vai comprar o jornal do esporte lá para ler o diário, etc. Ele tá num calhamaço de jornal, um monte de folhas, todas coloridas. R$1, R$1,50. Aqui, um jornal de 18 páginas custou R$2,50. Precisa falar mais alguma coisa? Como eu digo, eles mesmos nos dão subsídio para isso. Meu queixo caiu, gente. Mas eu nunca parado para pensar nisso? Não é que eu não tinha parado para pensar nisso. É que a verdade, quando ela fica patente assim na cara aí, aí fica assim, ó. Tá lá documentado, gente. Tá lá no expediente, 2 mil. Não, deve ter algum erro de impressão, deve ter tido algum. Será que é 214? Alguma falha. Não pode ser também. 214 também seria muito barato. Então, talvez, mas aí tem o seguinte, você vai considerar pelo conteúdo, não deve valer muito mais que isso. Não vai. Mas o meu cachorro não gosta, não. 2,40 e mais centavos por... Não, perdão, estou falando conta errada aqui. É 2 mil, dá 1,20. Mas mesmo assim é caro, André. É caro. É caro, 1,20. Vamos fazer o seguinte, vamos comparar por peso, porque antigamente a gente pegava o jornal, comprava o Estadão no domingo, né? Eu tinha leiteria na época, a gente usava o jornal para embrulhar leite. A gente pegava o jornal, abria e embrulhava leite. Na época em que, no tempo dos H, isso daí era possível. Apesar que na França até hoje eles embrulham. Eu vou falar uma coisa para você, André. Você sabe que, agora falando sério. Um jornal com 2 mil exemplares, maior que esse, não custa para fazer 2 mil exemplares mais do que R$1.000. Imagina. É mais do que R$1.000. Bom, além do que, você tem o seguinte, não é um jornal, você vai contratar uma empresa para fazer uma série de jornais. A empresa vai fazer para você, não uma edição, mas uma série de edições. Mas como é que foi contratado isso? Você sabe que Peraí, o Diário Oficial ele é semanal. Mas enquanto está se pagando, foi feita uma licitação para isso? Foi feita uma licitação, claro. Mas quem ganhou a licitação? Eu queria ser o dono da gráfica. Quem ganhou a licitação? Eu queria ser o dono da gráfica que ganhou a licitação. Eu queria ter uma gráfica dessa para mim. Meu Deus, mas ninguém... Será que o Ministério Público não se deu conta desse tipo de situação? Tá aí, André, tá aí. Mais uma. Meu Deus do céu, gente. Essa é a nossa conversa. Eu fiquei, essa conversa minha pelo ouvido... Ardeu a orelha. Deu cera no ouvido, gente. Olha, meu Deus do céu. Bom, gente, tá aí mais uma coisa a se pensar. Vamos falar aí para os partidos de oposição, para os vereadores, pedido de informação a respeito disso, porque... O André está indignado. Gente, é isso aí. Quando interessa, a coisa acontece. Não tem jeito. E vai falar que tá... não sei. Mesmo porque, Kiko, né, André, tem um pessoal aí que tá... Não vou furar a pauta, né? Não. Tá fazendo algumas cotações aí, e o preço que a gente encontra por aí é bem menor que isso, viu? Exatamente. E olha, dá para fazer um belo jornal com 2 mil, sempre lá vai cacetada por mês, por semana, né? Por semana. Se você imaginar que tiver essa de página, imagina o mês que tem aquelas publicações gigantescas, enormes de final de ano, de orçamento, de fechamento de balanço, da Câmara de Vereadores, porque também é tudo publicado lá. Imaginou o preço disso?
Capaz de uma edição dessa custar 10 mil reais. Eu estou abobalhado. Eu não sei qual foi hoje. Sinceramente, eu estou abobalhado até agora. R$ 2.144 para 18 páginas. 18 páginas numeradas. Então, presta atenção. São 9 folhas. São 9 folhas. Tem até uma viuvinha que o pessoal chama na imprensa, uma viuvinha no meio. É uma solta. Exatamente. Então, e daquele tamanhão, né? Que é um tamanho assim, um pouquinho maior. Lá você vê. Exatamente. Só a foto do mutirão para o jornal inteiro. Ah, por isso tocaram. Estava mutirão todo. É colorido, né? Pelo amor de Deus. Como é que vai ficar barato aquele monte de gente na casa? Ah, já sei. Eles tiraram as pessoas para ficar mais barato. Mais leve. Mais leve, é. Tiraram as pessoas para ficar mais leve. Mas... às vezes você se surpreende com determinadas coisas. As pessoas não leem, gente. E você começaram a ler, leiam tudo que sai naquele jornal, você fica ali e se entregam. E o pior é que isso tá assim, ó. Sabe o que é isso? Debaixo do nariz, a gente não vê. E a gente não consegue enxergar esse tipo de coisa. Tá escamado na nossa cara. Meu Deus do céu. Você sabe qual é na estação? Aonde é impresso o jornal? Não. Imagina. É naquela, né? Bom. Na mesma. Na mesma. Agora vamos entrar. Meu Deus do céu. Vamos deixar a conversa ao pé do ouvido e vamos bater na mesma tecla de novo, André? Vamos lá. Já sei. Nós vamos falar hoje das notas. Não é? Mudou? Mudou, rapaz. Mudou. Não vamos falar das notas. Hoje nós não vamos falar do requerimento do desmatamento, né? Não. Ah, então, peraí, então vamos bater na mesma tecla, que nós vamos resgatando. Nós vamos bater numa outra tecla nova? Nós vamos resgatar uma tecla. Vamos. E vamos voltar a bater nela, porque, né? Até então nós estávamos, a cidade estava sem um outro órgão de imprensa escrito, certo? Para contradizer as veiculadas no jornal oficial. Certo. Então, você sabe que esse final de semana o que vai acontecer, né? Não. Pelo jeito vai ser... Ah, eu acho que eu já sei. Eu tenho assim... Uma bola de cristal. Bola de cristal. Não é o Palmeiras que vai ganhar dos Corinthians que eu estou vendo na bola de cristal. Isso aí vai acontecer também. Essa cor aí é a controvérsia. Eu particularmente não gosto muito dela, não. Não? Ah, já sei o que vai acontecer. Para o gáudio de muitos, estará de volta o Onda Verde Jornal. É isso aí, gente. Vamos fazer o seguinte, eu acho que a gente pode colocar o seguinte, até para efeito de comparação, quanto custou esse jornal? É muito mais barato. É muito mais barato. Não, mas por isso mesmo, para que as pessoas possam comparar. Esse jornal custou tanto, o jornal Diário Oficial custou tanto. Não é interessante? Pois é. Pode ser. Não é interessante um negócio desse? Pois é. Porque eu ainda tô... Você misturou os dois assuntos agora. Tô com uma pulga atrás da orelha, eu vou te contar. Você nunca conversa ao pé do ouvido, você tá com a pulga atrás da orelha, certo? E batendo nela, porque nós estamos batendo na mesma um tirão de pulga atrás da orelha. Meu Deus do céu. Bom, gente, não de procurar esse final de semana e a partir de agora, a cada 15 dias, o jornal Onda Verde, né? Novamente nas bancas, né? Denunciando, levando o outro lado da notícia, o lado verdadeiro da notícia, aquele que vem verdadeiramente informar o serrano sobre tudo que aqui acontece. Como diz aquele velho slogan do jornal Onda Verde, para bem informar o serrano. Exatamente. E quem sabe nós consigamos daí. Bingo! Quem sabe a gente não consegue mostrar, tornar evidente para você determinadas coisas. Pois é, isso é um absurdo, gente. Bom, tá aí então, chegamos ao final de mais um programa Observatório Infinity, né?
Hoje, esqueci de falar, esqueci de dar o bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário que vocês estão nos vendo. Não sei porquê, passei batido isso hoje. Mas, só para vocês terem uma ideia, esse programa está sendo gravado, começou a gravar às 3h30 da tarde, 3h20 mais ou menos, né? Então, um horário diferente, né? Mas estou seguindo aqui aquilo que o Chicão faz no seu programa. Como é uma TV de internet, certo? Você pode nos ver a hora que lhe convier, não é verdade? Sim, verdade. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado por ter nos aturado mais uma vez, né? E deixo aqui ao André, ao Chicão, as suas considerações finais. Eu acho só para depois deixar você à vontade. Não deixa muito André à vontade, só a consideração dele é meia hora. Com o seu circo de pulgas, eu vou deixar você bem à vontade, com o seu mutirão pulguífero. É o seguinte, eu acho que isso que o Kiko falou é muito importante para o internauta que está acompanhando, não só ao vivo, que vai acompanhar gravado, que nós passamos agora a não fazer mais esses programas pontuais. Então, assim que tiver tudo em ordem, a gente grava o programa, viu, André? O programa segue, né, o seu curso aí na internet. Então, se segue o lance entrar na quinta, ou entrar na sexta, ou entrar a 1h, ou entrar às 4h, isso não importa. O importante é que nos dias, esse programa inédito. Hoje, por exemplo, terça-feira, às 18h, o Observatório Infinity entra inédito, de forma inédita. Então, para quem gosta de ver o programa de forma inédita, entra lá às 18h e vai nos ver. Isso, exatamente. Então, só para colocar isso mais na grade, e no mês que vem, né, nós vamos ter a estreia do Multi Rock, o pessoal lá de Amparo, que vai vir fazer um programa, já estão trabalhando bastante aí nas artes gráficas, né, do programa, a gente pode colocar assim. Vai ser ancorado também pelo Roger Lemos, né? Então a gente vai ver a destinação que nós vamos dando aí aos nossos programas aqui na Infinity TV. E deixar um abraço aí para os nossos web espectadores, para o Kiko, para o André, e foi muito bom ter participado desse programa aqui, Observatório Infinity, nessa terça-feira. Um abraço a todos e até amanhã com Opinião e Debate. Da minha parte, é a grande satisfação de estar com vocês mais uma vez comentando sobre as coisas da cidade. E às vezes se indignando e se surpreendendo. Vocês pensam que o programa tem pauta, assim, do ponto de vista que não te surpreende? Não, ele surpreende sim, porque muitas coisas que você passou sem prestar muita atenção, de repente ela surge, e surge de uma maneira violenta, mexendo com o seu estômago, mexendo com a sua disposição. Eu estou com um pulgueiro atrás da orelha. Essa conversa, um mutirão de pulgas atrás da minha orelha. Porque essa conversa ao pé do ouvido não me deixou satisfeito, não me deixou bem, não. Gostaria de dizer o contrário. Mas, a você, ouvinte, prazer tê-lo conosco. Bom dia, boa tarde, boa noite, qualquer que seja o horário que esteja nos vendo. E que nós consigamos, com a ajuda de uma outra mutirão, tirar aquela mutirão da onde se encontra. Até mais. Mutirão de um homem só na direção. Até terça-feira que vem, se Deus quiser.